Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o like aqui. E não se esqueça de dar aquela passadinha, dar aquela fuçadinha, fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Camisetas, canecas, bonés, moletom, livro assombrado, a caixa assombrada, mês de junho com o tema de caixa junina. Entra lá, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. E vamos com os relatos de hoje desta coletânea. Nesta coletânea, todos os relatos são da mesma pessoa, a mesma moça que nos enviou todas essas histórias, tá? E ela tá dizendo aqui que ela já contou algumas histórias antes, tá? Mas as outras que já foram até lidas no canal, ela ainda não estudava muito sobre esse assunto. Agora ela passou a estudar mais o espiritismo, passou a compreender melhor como lidar com tudo que ela via, tudo que ela sentia. E ela dá uma dica aqui também para quem está assistindo, falando que entende quem tem medo dessas coisas e tal, mas também dando uma dica, né? Se você tem essas experiências, se você convive com o sobrenatural, aí com essas coisas acontecendo na sua vida, procure estudar sobre isso. É melhor, ela diz aqui. Assim nós temos um controle melhor sobre as coisas. E aí nós elevamos a nossa frequência, o que não nos deixa tão abertos a energias mais pesadas, entendeu? Então, quanto mais você souber o que está acontecendo com você, estudar sobre aquilo, entender, menos medo e sem controle você vai ficar. Você vai saber já lidar com a situação, você vai saber o que é aquilo outro, o que fazer. Então, você tendo um maior controle sobre isso, você vai ter menos medo, né? Saber o que fazer, e isso vai ajudar você a se manter, como ela diz, numa vibração melhor, numa frequência melhor, porque o medo, a falta de conhecimento, de controle, vai deixar você talvez meio perdido, e isso vai facilitar com que coisas não tão legais se acheguem até você, tá? Então, é o que eu digo também, se você tem esse dom, se você vê, se você tem essas experiências, procure estudar, né, sobre isso, para entender melhor o que está acontecendo. Mas vamos então aos relatos, todos da mesma moça, ok? E o primeiro deles é este daqui. Lembrança de outra vida? São relatos curtos, tá bom? Dessa mesma moça. Todos os nomes também estão trocados, ok? Então vamos lá, lembrança de outra vida? Eu vou começar com um relato, ela tá dizendo aqui, que está na lista das experiências que me intrigam ainda. Esse se trata de uma lembrança que eu tenho nítida, como se tivesse acontecido, porém nunca aconteceu. Eu lembro de estar em uma festa de casamento, meu casamento. Era um local tipo um sítio muito bonito, com uma grande piscina. Eu caminhava em volta dessa piscina, observando os convidados, pensando o quanto eu tinha desejado aquele momento. Estava tudo perfeito, até que eu sinto que eu caio na piscina e começo a me afogar. Teria eu, em outra vida, morrido dessa forma? Eu tenho asma nessa vida, e sei que as doenças podem indicar motivações de outras vidas. Então poderia até ser, fica a dúvida. E o que ela está falando aqui nessa história, eu já vi também em outros relatos pessoas que têm lembranças, é como se fossem lembranças mesmo, mas a pessoa sabe que isso nunca aconteceu com ela. Mas você fala, da onde que vem essa lembrança? A gente pode enquadrar também como uma falsa memória, né, de alguma coisa, aquelas memórias, lembranças de coisas que nunca aconteceram com você. Você aí já passou por isso? Porque aqui tem mais relatos nesse sentido. Conta aí pra gente se você tiver. Não é uma coisa assim que, eu acho que eu sonhei. É uma lembrança. Você fala, gente, um lugar. Você descreve o lugar, você se reconhece naquele lugar,
Mas é esquisito. Você fala, mas peraí, nunca vi isso. Às vezes não é nem você que confirma. Às vezes a experiência é de quando você é mais novo, quem vai confirmar isso pra você, às vezes é um parente que fala, não, mas a gente, sabe, mãe, lembra aquela vez que a gente tava lá em Santa Catarina e não sei o quê? Aí sua mãe vai falar, a gente nunca foi pra Santa Catarina. Aí eu falo, não, mas eu lembro, a gente ficou em tal lugar, num hotel assim, papapá. Falou, não, a gente nunca, entendeu? Esse tipo de memória que não existe, mas você tem aquela memória dentro de você. Então, seriam memórias de vidas passadas? Fica a questão. Agora vamos para o segundo relato desta moça. A Maledite e a Lei do Retorno. Olha só, Maledite aqui no meio. Como contei em outros relatos, eu tenho uma mãe narcisista. É um transtorno de personalidade comparado à psicopatia. Então, foram muitas coisas bem pesadas que eu passei convivendo com ela. Quando eu tinha uns 22 anos, eu estava trabalhando com ela para ajudar, já que sozinha ela não dava conta, e ainda desconfiava que uma das funcionárias estava desviando dinheiro. Então, depois descobrimos que estava mesmo. Era uma outra Maledite aquela moça lá também. Bom, certo dia eu estava no escritório e essa funcionária, que aqui vou chamar de Luana, me ofereceu uvas. Um cacho bonito, uvas grandes, e eu aceitei. Enquanto eu estava comendo, ela falou, boa, né? Sabia que eu tenho uma amiga que teve uma indigestão comendo essas uvas? Na hora eu travei, Ana. Eu já tinha comido algumas e fiquei morrendo de medo. Mas eu não falei nada. Bom, o dia acabou e eu fui para casa e rezei muito, pedi proteção. Eu tava com medo de ter algo que ela pudesse, sei lá, ter colocado ali nas uvas, né? Vai saber. No outro dia, ela estava pálida, com uma expressão muito cansada. E eu perguntei, o que houve, Luana? E ela disse, ai, passei a noite toda vomitando, eu não sei o que é que me deu. Parece que aquilo que ela me desejou tinha voltado e muito rápido para ela. O que vocês acham? Então essa moça era Maledite também, que estava desviando dinheiro da empresa, tudo, e ela foi lá, te ofereceu uvas e na hora ainda falou, ai, fulana teve indigestão comendo essas uvas, e aí você sentiu, falou, pra eu ter indigestão também? E aí, não, olha, quem teve foi ela. Será que já foi um retorno rápido assim? Pode ser, não duvido de nada não, olha lá. Olha que legal, que legal. É bem feito, se tava desejando mal mesmo, que retornou bem rápido mesmo. Próximo relato. Quem era aquela mulher? Esse relato vai ser o último que eu vou contar do período anterior aos meus estudos espíritas. Ele se passa por volta dos meus 15 anos, quando eu tinha por volta de uns 15 anos, e foi algo que aconteceu mais ou menos ao longo de um ano. Eu sonhava periodicamente com uma mulher que aparecia aleatoriamente nos lugares me chamando. Eu a seguia, curiosa. Aliás, a curiosidade é um mal que me pega sempre. Depois eu até me arrependo, mas na hora a gente quer saber até onde vai dar, sabe? E então começava o horror. Eu a via sangrando, gritando, morrendo. Em alguns sonhos, ela corria atrás de mim com uma faca. Em outros sonhos, eu a via perdendo um bebê. Em meio a muito sangue. Ela sempre gritava muito. Era horrível e eu acordava apavorada. Depois desse período de mais ou menos um ano sonhando com ela dessa forma, passou um tempo e alguns meses em que eu não sonhei. Passou algum tempo e alguns meses que eu não sonhei mais com ela. Até que um dia voltei a sonhar. Dessa vez, eu estava caminhando numa praia, quando via uma casa ao longe e eu ia me aproximando. E ouvia uma moça me chamando. Eu ia ao encontro dela e, para minha surpresa, era a mulher dos meus pesadelos. Agora sem sangue, nem grito, aparência saudável, ela me sorria, pegava na minha mão e dizia, eu só queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Muito obrigada por me ajudar. Agora vai que
Ah, tá, ela continuou falando. Cadê? Muito obrigada por me ajudar. Agora vai, que eu não quero que me vejam por aqui. E aí eu acordei, pensando, né? Quem agradece sou eu por parar de me atormentar. Mas brincadeiras à parte, eu não voltei mais a sonhar com ela. Mas ficou aquela dúvida. Quem era aquela mulher? E eu ajudei, mas ajudei que jeito? Não sei. Gente, é verdade, porque se falasse que ela tivesse feito, você fez alguma oração por ela, cada vez que você sonhava, você orava por aquela pessoa, ou nem isso? De alguma forma, será que você ajudou ela no astral e não se lembra, não tem a lembrança disso, mas acabou ajudando? Ela recorria a você por não sei que motivo? Será que era alguma antepassada sua que te mostrava tudo que ela passou e agora ela estava, enfim, livre? Mistério, alguém aí já passou por algo assim? Conta pra gente. Próximo relato desta mesma moça. Todos aqui são dela, tá? Minha avó me mostrou como ela estava depois de falecer. A minha avó faleceu em 2008. Eu era muito apegada a ela e para mim foi muito triste. Mas na época eu já estudava o espiritismo e compreendia melhor. Depois que ela faleceu, eu tive uma série de sonhos lúcidos com ela. Estes se passavam na casa dela, lugar onde ela permaneceu por bastante tempo. Ela teve muita dificuldade de desapegar das coisas materiais. Inclusive a casa depois foi alugada, mas ninguém parava lá. Eu sabia o porquê. Ela ainda estava lá. Bom, no sonho eu sabia que ela estava morta e que estava encontrando-a em outro plano. Então eu perguntava como que ela estava e ela respondia que estava bem, mas que ninguém a visitava mais. Eu falei que ela precisava aceitar a ajuda dos espíritos de luz e buscar aprender. E ela me dizia: eu tô tentando, mas é tudo tão estranho aqui. Por exemplo, pega essa banana em cima da mesa. É linda, mas tenta comer. Aí eu olhava e era muito bonita mesmo. Assim como as outras frutas na mesa, eram todas muito bonitas. Aí eu descasquei e fui dar uma mordida, mas era como morder o nada. Eu não sentia. E eu lembro que eu falei: que coisa doida, né? Mas com o tempo a senhora vai entendendo. E conversamos mais um pouco e ela parecia bem descontente, mas foi até que um sonho tranquilo. Então, realmente parece que foi um encontro. E é como eu falo aqui, muitas vezes acredito que a gente tem encontros com entes queridos aí que se foram em sonhos. A gente consegue conversar e se encontrar com eles dessa forma, em forma de sonho, eu acredito. Então, muitas pessoas sonham e falam: eu sonhei. Mas talvez não foi só sonho. Para um pouquinho e repara nesse sonho. Foi meio nada a ver, meio desconexo, assim? Ou é aquele sonho que você acordou com aquela lembrança, lembrando de tudo que aconteceu no sonho, da conversa do sonho? Tem sentido a conversa do sonho, como aqui? Então, aí, às vezes, não foi só um sonho. Realmente, você encontrou com a pessoa lá. Próxima história. Minha avó estava assombrando a minha sobrinha. Olha lá, continuando, né? Certa noite, em mais um sonho com a minha avó, como comentei, ela demorou muito para aceitar o seu desencarne, e eu a via toda desarrumada nesse sonho, suja, na frente de casa. Ela não falava coisa com coisa, me dizia que tinha fugido e eu a aconselhava a voltar para onde a estavam tratando. Então ela me disse, assim, sem mais nem menos: eu fui lá ver a menina da Eduarda. Coisa mais linda aquela criança. Ai, mas ela só chorava. E eu falava: vó, mas a senhora não pode sair assim, indo nos lugares. Aí eu acordei e liguei direto para minha mãe. Falei do sonho e para ela ver a minha sobrinha. E ela começou a chorar no telefone. Contou que a minha sobrinha não dormia direito fazia 3 noites, só chorando, sem mais nem menos. Que já nem sabiam mais o que fazer.
E depois disso, mandamos rezar algumas missas para minha avó e a minha sobrinha passou a dormir normalmente. E isso me faz pensar quantos choros aí de criança, às vezes a gente acha que é cólica, e se for algum espírito que tá lá querendo ver a criança também? Conheço várias histórias de crianças que a pessoa não sabe mais o que fazer, não sabe mais o motivo e a criança só chora dia e noite, né? Que é uma agonia, assim, muitas vezes depois de benzer, né? Depois de, que nem no caso, depois de rezar as missas, foi coincidência? Depois de rezar as missas, ela parou. Se não fossem rezar as missas, ela ia parar de qualquer forma. Duro, né? Que criança não sabe falar. Mas às vezes eu penso, será que não é alguma influência espiritual que tá ali ao redor da criança também? Então, às vezes, não custa nada a gente fazer uma oração, dar uma benzidinha ali na criança. A própria mãe fazer isso, sabe? Para ver se de repente melhora. Próxima história. Se alguém já passou por isso daí também, de criança chorar e de repente vai ver que é algum parente falecido, algum espírito que está em volta da criança lá, conta pra gente. Próxima história aqui. Penúltima história desta coletânea de relatos desta moça. Meu colega de trabalho desencarnou e continuou indo trabalhar. Olha, esse aqui é funcionário exemplar. Mas vamos lá. Esse é bem recente, foi no ano passado. Perdemos um colega de trabalho que trabalhava ao lado da minha sala. Nessa sala onde ele trabalhava, tinha também um outro colega nosso que aqui vou chamar de João. Ambos já tinham uma certa idade. O falecido, Roberto, tinha já os seus 60 anos e o João por volta disso também. Na minha sala, eu ficava de costas para a sala deles. O seu Roberto teve um infarto num final de semana. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive ele, acredito. Foi bem triste. Tempos depois, eu cheguei um dia para trabalhar e a sala do Roberto e do João estava meio aberta. Eu não ouvi barulho de nada. Quer dizer, eu não ouvi barulho nem nada, mas eu senti uma presença ali que imaginei ser do seu João. Fui para minha mesa e... Mas peraí, foi o João? Ah, tá. Eu imaginei que era o seu João, o colega do Roberto que estava vivo, né? Imaginei ser o seu João. Fui para minha mesa e comecei a trabalhar. Lá pelas tantas, precisei ir até a sala deles. E daí eu bati, entrei e falei: bom dia, seu João. Parei na hora, porque a sala estava vazia. Nisso, um outro colega passou por mim e disse: o João não veio hoje. E eu pensei: gente, então que presença que eu estava sentindo ali. Aí eu lembrei na hora do Roberto. A cozinha era ao lado da sala deles e estava vazia. Fui até a cozinha e comecei a falar, em pensamento: seu Roberto, o senhor não precisa mais vir trabalhar. O senhor desencarnou, está em outro plano agora. Todos aqui vamos sentir muito a sua falta. Vários clientes fizeram muitos elogios ao senhor. O senhor era muito querido. Agora vá com os espíritos de luz, eles vão lhe orientar. Olha, eu não cheguei a vê-lo, mas depois disso fiz uma oração e não senti mais nenhuma presença naquela sala. E eu acho que isso pode ser muito comum. Porque, primeiro, ele já devia trabalhar, ele já tinha 60 anos. Ele devia, não sei, mas provavelmente ele trabalhou um bom tempo ali naquela empresa, né? Ou com esse tipo de trabalho, ou trabalhou, né? Que seja, trabalhou a vida inteira, trabalhou muito. E um infarto assim, né? Pegou ele também de surpresa. Então, às vezes, ele não se tocou que desencarnou, que faleceu. Mas sabe aquela coisa, peraí, mas eu morri, mas eu tô aqui? Mas ainda tô, sabe? Aquela confusão. Não, então eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar e acha que tá nessa ainda, entendeu? Fica meio confuso do lado de lá. É uma morte de surpresa, pabufe, uma pessoa que estava acostumada àquele ritmo de vida, aquela rotina, continuou com aquilo, com a rotina dele, até muitas vezes alguém conversar realmente com o espírito e fazer esse espírito entender, falar, olha,
como ela falou, com todo carinho, falou para deixar ele tranquilo, você fez um ótimo trabalho aqui, as pessoas gostam muito de você, a gente tá sentindo sua falta, mas segue, agora você tem que ir para outro lugar, aqui não é mais para você. E às vezes, muitas vezes acredito que isso dá muito certo, fazer uma oração pela pessoa, né, e aí ela segue. Por isso que eu falo, muitos locais, eles não são mal assombrados. Eles são só assombrados, muitas vezes, por pessoas que estão perdidas ali, não sabem o que está acontecendo, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, né? E às vezes a gente tem que ajudá-los com uma oração por eles, né? Para que eles aceitem ajuda, sei lá, né? Bom, depende da crença de cada um. Mas vamos agora sim para o último relato desta coletânea de relatos de hoje. Trabalhos no mundo espiritual? É uma questão, é uma pergunta. Trabalhos no mundo espiritual? Vamos ver. Aqui vou relatar 2 sonhos bem semelhantes que eu tive por volta dos meus 27 anos. Nesses sonhos, eu sempre estava acompanhada de umas 4 pessoas vestidas de branco. Em um deles, essas pessoas me levavam até um menino que elas me falavam que tinha acabado de chegar de outro planeta e que estavam com dificuldade de falar com ele. Eu então sentava ao lado do menino e em pensamento dizia: "Oi, tudo bem?" E ele respondia também em pensamento: "Tudo, só que eles não me entendem." E eu falava de volta ainda em pensamento: "Eles só estão desacostumados ainda, mas procura conversar mais com eles que eles podem te entender também." Ele sorria e eu acordava. No outro sonho, com o mesmo grupo de pessoas, nós íamos a um hospital, ao quarto de uma mulher. Quando ela me via, ela tinha muita raiva, dizia que me odiava. Eu chegava perto dela e ela segurava o meu pescoço para me enforcar. E eu segurava a mão dela e dizia: "Solta, não precisa mais disso, eu confio em você, você vai soltar." E ela me apertando. Um dos que estavam me acompanhando então disse: "Se precisar de ajuda, soltamos ela de você." E eu falava: "Não, tá tudo bem, ela vai soltar, né?" E olhava para a mulher com o máximo de ternura que eu podia. Mas ela continuou, até que eles realmente precisaram me ajudar. Acordei com a dor no pescoço dela me enforcando. E sem saber quem eram aquelas pessoas e se eu estava fazendo algum trabalho com eles. O que vocês acham? Não sei. Bom, Ana e Assombrados, por hoje vou ficando por aqui. Eu tenho mais uma série que quero enviar sobre uma relação que eu tive muito estranha, que nunca pode se concretizar e que até hoje me parece ter algo sobrenatural nessa história. Mas fica para uma próxima coletânea. Um super beijo em todos vocês do Assombrado e a quem assistiu até aqui. Ah, deixem o like também e se inscrevam que esse canal é muito incrível. Muito obrigada, um beijão para você. Bom, de repente pode contar, em vez de ser uma coletânea, se for tudo da mesma história, um relato só, né? A não ser que sejam histórias, cada uma num canto, histórias diferentes, né? Aí pode separar em vários relatinhos. Mas então, aqui está. Vitória. Aqui estão, né, alguns relatos de uma pessoa que tem várias histórias para contar. Se você tem histórias assim, manda pra gente, ok? Pode mandar vários relatinhos curtos, um relato maior, 2 relatos, enfim. Vejam aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!